Ei, não importa quão forte as tempestades estão chegando na sua vida, a força da sua fé vai vencê-la. Nesse vídeo nós vamos falar da importância de você aumentar a sua fé a cada dia. Assista esse vídeo até o final, porque a partir de hoje as tempestades não vão trazer mais terror até você. Eu sou Jorge Silvari, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu peço que você se inscreva nesse canal, porque o objetivo desse canal é trazer conteúdos não para te tornar uma pessoa invencível, mas conteúdos para te manter de pé enquanto você caminha em direção ao seu propósito. Então, para você receber os conteúdos, é só você se inscrever no canal, clicar no sininho, clicar na opção todas, e todos os dias você vai receber conteúdos para te manter de pé em direção à sua vitória. Então nós vamos falar hoje sobre cresça sua fé e você vencerá todas as tempestades. Vamos para o texto bíblico que diz assim, ó: entrando Jesus no barco, os discípulos o seguiam. De repente, uma violenta tempestade bateu sobre o mar. De ondas fortes inundam o barco e Jesus estava dormindo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, dizendo: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com medo da tempestade, homens de pequena fé? Então, o milagre, o Senhor estendeu as mãos e repreendeu o mar e o vento. E aí os discípulos ficam admirados e fazem uma pergunta: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eita glória! Existem muitas pessoas que não conhecem o poder do nome de Jesus. E por não conhecer o tamanho desse poder, se amedrontam diante das dificuldades. A palavra relata que esses homens andavam com Jesus, mas não conheciam o tamanho do poder de quem estava com eles. A palavra diz que Jesus estava no barco com os discípulos. Mesmo assim, a tempestade chegou. E eles, preocupados com o perigo, vão até Jesus. Com fé? Não, com medo. Então, os discípulos, com medo das tempestades, eles vão até Jesus, que estava dormindo. Só que os discípulos vão até Jesus, não vão com fé, eles vão atemorizados. Senhor, acalma a tempestade, vamos morrer, acuda-nos. Quantas vezes, diante das tempestades, nós vamos até Jesus com medo e não com fé? E Jesus acorda aqueles homens, percebendo que eles clamavam com medo, e faz uma pergunta: por que vocês estão com medo da tempestade? Porque pela lógica do homem, era natural sentir medo da tempestade. Mas por que Jesus faz essa pergunta? Jesus responde: homem de pequena fé. Homens de pequena fé. O que a gente observa aqui é que Jesus observa que a atitude dos discípulos tinha uma fé pequena. O que Jesus está querendo dizer é que mesmo que a tempestade venha causar pavor, a nossa fé precisa ser maior que a tempestade. Mesmo que a tempestade chegue na sua vida, a sua fé precisa ser maior
do que o medo da tempestade. E todas as vezes que nós chegamos para pedir algo para Jesus, a nossa fé tem que ser maior do que o nosso medo. Entende? Então, se as tempestades estão chegando na sua vida e você vai até Jesus, você precisa ter uma fé maior do que o seu medo. Você tem que acreditar que Jesus tem poder de acalmar as tempestades que chegam. E os discípulos, entenda uma coisa: diante das tempestades da sua vida, você não pode clamar o nome de Jesus com medo, mas você precisa clamar o nome de Jesus com fé. A palavra diz que quando vamos até Jesus com medo, nós não o agradamos. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como que os discípulos queriam agradar Jesus? Indo até Ele com todo aquele medo, com todo aquele temor. Era um grande sinal que os discípulos não conheciam o poder que estava no nome de Jesus. E por que a fé daqueles discípulos estava tão pequena? A resposta é simples. Eles não conheciam o tamanho do poder de quem estava com eles. Muitas vezes tememos diante das tempestades, porque muitas vezes colocamos a tempestade maior do que o poder de Jesus na nossa vida. A medida da sua fé corresponde ao conhecimento que você tem do tamanho do poder do teu Deus. Alguém pergunta, olha que interessante. Alguém pergunta: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não tinham conhecimento de quem era aquele que tinha um poder tão grande de acalmar a tempestade. Eles ficaram admirados. Nós não conhecemos alguém que pudesse falar com a tempestade e a tempestade se acalmar. Eu digo para você hoje: você conhece o tamanho do Deus que pode acalmar a sua tempestade? Então, se você quer aumentar a sua fé, você precisa aumentar o conhecimento que você tem que ter a respeito do poder do teu Deus. Você só vai aumentar a sua fé à medida que você aumenta o conhecimento do poder do teu Deus. A palavra diz que feliz o homem que medita na palavra dia e noite. Esse será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, o qual dá o seu fruto na estação própria e tudo quanto faz prospera. Ou seja, quem fica perto da fonte e se alimenta dela dia e noite, conhece mais de Deus, sua fé cresce, se torna uma pessoa cheia do poder, está sempre frutificando. Então, se você quer aumentar a sua fé para vencer as tempestades da sua vida, você precisa conhecer mais o poder do teu Deus. E você só conhece o poder do seu Deus meditando na palavra dia e noite. Muitas vezes nós queremos vencer as tempestades das nossas vidas consumindo coisas que não nos dá a ferramenta para vencer as tempestades. Muitas vezes você quer vencer as tempestades da sua vida
consumindo conteúdos que, ao invés de te ajudar a vencer as tempestades, trazem mais tempestades. Só tem uma forma de você vencer as tempestades que chegam na sua vida. É pelo poder do teu Deus. Então Jesus acalma a tempestade. Quando Jesus pergunta para os discípulos, homens de pequena fé, eles estavam dizendo: vocês ainda não conhecem quem anda com vocês. Você tem andado com Jesus? Você tem mergulhado no conhecimento dele na sua vida? Então conheça o tamanho do poder do teu Deus e sua fé será grande para vencer as tempestades. Você pode dar um glória? Eu quero que você escreva nos comentários: a minha fé grande vencerá as tempestades. Escreve aí: a minha grande fé vencerá todas as minhas tempestades. Ei, que Deus possa te abençoar a cada dia, te trazendo muitas vitórias e muitas coisas maravilhosas e maravilhas na sua vida. Essa foi a palavra desse vídeo e te espero no próximo vídeo. Ei, cresça a tua fé e as tempestades se tornarão pequenas na sua vida.